luz, nasce do amor. Que são elementos. Então, esse cara, era um russo, ele conseguiu botar tudo isso arrumado numa tabela chamada tabela periódica, que vem os períodos. Aí ele vê que vários têm determinadas propriedades em conjunto, uns são gases, outros são metais terrosos, outros são. Aí assim vai. Então ela tem toda uma cor, que você olhar embaixo tem a explicação de cada cor a que se refere. Até ela diz muita coisa. A tabela periódica tem muita informação sobre os elementos que você encontra na natureza. O elemento é feito de átomo. Todos são átomos iguais. O átomo é feito de elétron, próton e nêutron. O elétron, aliás, o próton e o nêutron, se sabe hoje, a ciência já sabe, que são feitos de partes menores. São feitos de quarks. Cada próton, cada nêutron são feitos de 3 quarks, arrumados de determinada maneira. Então, viram que na natureza, até agora, foi descoberto 6 quarks, 6 tipos diferentes de quarks, que combinados diferentemente, eles podem fazer um próton e podem fazer um nêutron. O elétron é tão pequeno que ainda não se conseguiu dividir o elétron. Ninguém sabe direito ainda de que ele é feito, só sabe que ele tem uma carga negativa e tem uma massa muito pequena, pequena demais, mas tem. Ou seja, se ele exposto à ação da gravidade, ele tem um peso. Peso quase nada, mas tem. Se você juntar milhões de átomos de chumbo, você tem 1 quilo de chumbo, vai pesar. Qualquer coisa que você reúna muito, formando uma massa, essa massa, exposta à gravidade, ela vai ter um peso. Se tiver no espaço onde não tem gravidade, não tem peso. Mas é uma massa de átomos, uma massa, um conjunto de átomos, um pirão de átomos, ou o que você quiser denominar, mas um conjunto de átomos, ou diferentes, ou únicos, elementares, mas tem um peso. Então, isso você diz que a massa é exposta à gravidade, você tem um peso. Não é uma definição física, matemática, é uma definição para a gente entender. Então, a natureza é feita disso. O quanto o quark ainda não é matéria, se você junta 3 quarks em determinada posição e determinado tipo, eles formam um próton. Se você pega outros 3 quarks e une de determinada forma e determinado tipo, você tem um próton. Você pega um elétron, que a gente ainda não sabe explicar direito como ele é feito, e juntar os 3, você tem a primeira matéria. É como de um lado desse filtro aqui, você tem a energia feita em pacotes pequenos. E quark é um pacote de energia, não é matéria, é um pacote de energia. Você juntando 3 pacotes de energia de determinados tipos, você tem um próton. E juntando você tem um elétron. Isso já é matéria. E você juntando 3, você tem um elemento. Ou juntando 2, um. Juntando eles, você tem um átomo. Se você juntar um próton com um elétron, você tem um átomo de hidrogênio. Você for juntando mais, incluindo os nêutrons, que também são feitos de quarks. São feitos de 3 quarks postos de determinada maneira, de determinado tipo. Você vai ter o nêutron também. E cada um vai ter sua carga elétrica, ou o nêutron não tem carga elétrica, serve para separar de isolante, serve de isolante entre os prótons que estão no núcleo, porque o núcleo está sob determinada força para se manter coeso, se manter junto, para ele não se espalhar. E o elemento aí existir. Então, antes de existir o próton e o nêutron, é matéria. Não é matéria.
não é matéria, é energia em pacotes. Quando você passa por determinado filtro, ele chega do outro lado, ele é matéria. E o átomo vai ser formado no universo. Todo o nosso universo é feito dos elementos constantes, já conhecidos e ainda desconhecidos, mas que sabe matematicamente se sabe que eles existem. Tem que existir. Está lá na tabela periódica o espaço para quando se identificar esses átomos, dê um nome a esses átomos, eles aparecem na tabela periódica, mas você já tem o espaço. E dizendo que tipo de átomo ele é. Só que ele é tão raro de se encontrar que até hoje a ciência não conseguiu encontrar todos. Tem muitos que ainda não existem, ou não foram identificados. Olha a correção. Não foram identificados em canto nenhum do universo. Mas matematicamente ele existe. E de vez em quando se descobre um. E quando se descobre, se tem a certeza que se eu não conheço ainda, não identifiquei ainda, eu vou identificar, dependendo só da tecnologia que a gente consiga desenvolver para encontrá-lo. E a matéria sofre a ação da energia, que ela é energia em si. Quando ela passou por esse filtro, que chama bóson de Higgs, ele passa as pacotinhos de energia já prontos, eles passam por esse bóson de Higgs, que é um estado na natureza, um estado na natureza que transforma esses pacotinhos de energia em matéria, para a gente entender, não é definição física